Desejamos uma boa noite a todos aqui presentes e para nos harmonizar, vamos ler a mensagem para o dia de hoje, 5 de janeiro, do livrinho de Lorival Lopes, Sabedoria Todo Dia. Trate bem a si mesmo. Tratar bem a si mesmo é ver-se com beleza interior, com amplas condições de progresso e paz, com todos os meios para resolver problemas e com um futuro maravilhoso à espera. Mas há quanto tempo você não se examina? Ou será que você já se examinou algum dia? Examine-se, olhe como agiu e age, como trata os outros, como trabalha, como emprega o tempo, como cuida do corpo, como está com Deus, com o amor, a esperança, a caridade. Você é uma maravilha. Tratar bem a si mesmo é cuidar bem da casa onde você mora para sempre. Então, essa mensagem nos vem falar sobre cuidar bem de si mesmo, cuidar bem do nosso interior, do nosso espírito, que é eterno. Cuidar do corpo é importante, mas aqui nos está fazendo um chamamento, ainda mais nesse início de ano agora, para que a gente cuide do seu interior, da sua paz, que a gente se examine, que a gente se olhe, se analise, como eu estou cuidando de mim, como Deus está em mim, como está o amor, a esperança, a caridade, que nós possamos olhar como nós agimos, como nós estamos agindo e como nós acreditamos que seja o melhor para o dia de hoje e para o amanhã. Como nós sabemos que somos espíritos imortais depois que nós fomos criados, temos que cuidar bem da gente mesmo, da nossa essência, do nosso espírito. Nosso corpo é perecível, tem um tempo de vida útil, mas o nosso espírito temos para sempre. O eu comigo é imortal. Então, agora harmonizados, vamos elevar então o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo pela oportunidade de podermos estar aqui, agradecer a todas as bênçãos que temos recebidos, através das facilidades da vida, bem como as dificuldades que nos fazem crescer, reagir, seguir adiante. Somos gratos por tudo isso, Pai. E pedimos que na noite de hoje nós tenhamos o auxílio dos bons espíritos, com a permissão de Deus, para que possamos aprender um pouco mais dos ensinamentos do Evangelho, que a Lia vai expor para nós, e pedimos a Deus, a Jesus, que ampare a Lia nessa explanação. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos trabalhar hoje a sequência do capítulo 27. Pedi e obtereis. E quando a gente pede com pensamento, com sentimento, a gente recebe. Então eu quero iniciar pedindo a Deus Pai que nós todos tenhamos um ano de 2026 muito abençoado. Um ano maravilhoso, cheio de oportunidades e aprendizados a todos nós. E nós vamos falar hoje, dentro desse capítulo Pedi e obtereis, ação da prece, transmissão de pensamento. Acho que a maioria de vocês recebeu esse jornalzinho quando entraram aqui, e eu pedi que fosse distribuído porque a matéria principal desse jornal é união de pensamentos. Então nós vamos entender um pouquinho de como funciona essa transmissão de pensamento.
Ao longo daqui da explanação, nós vamos entender o que eu quero dizer. Então, nós vamos trabalhar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo o item 9, 10 e 11. São 3 itens pequenos. O item 9 começa dizendo assim: a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, por vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus, escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Aos que se dirigem aos bons espíritos, elas são reportadas a Deus. Quando alguém ora para outros seres que não a Deus, faz recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, esse é o item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos analisar para depois fazer a sequência. Primeiro de tudo, o que é a prece? O Espiritismo nos explica que a prece é uma invocação consciente, para a qual o espírito humano se coloca em comunicação por meio do pensamento com Deus e com os espíritos superiores. E aqui, a primeira frase do jornalzinho diz: o pensamento é um atributo do espírito e tem uma força mais do que moral abstrata. Tem reflexos materiais. Nós vamos falar mais desse jornal. Então, por meio do pensamento, eu faço a minha prece. Porque a prece é uma vibração da minha alma. É capaz de elevar o meu pensamento e fortalecer uma ligação minha, como humana, ao plano espiritual. Nós já vimos aqui em outros momentos que a prece ela pode ter diferentes objetivos. Ela pode ser um pedido, quando a gente busca um auxílio, uma força, um esclarecimento. E eu acho que a grande maioria de nós, ao rezar, orar, fazer uma prece, a gente pede. Nós somos muito pedintes. Mas a prece também pode ser um agradecimento, quando eu reconheço que eu recebi uma bênção. E ela pode ser uma glorificação. Ou ainda, o ideal é que ela seja tudo junto. Que eu glorifique, que eu agradeça e que eu peça. Todas essas formas, se eu fizer só um agradecimento, só um pedido, só uma glorificação, elas são válidas, desde que sejam feitas com sinceridade e com sentimento. E aí aqui no trecho do Evangelho fala que a gente dirige as nossas preces. Quando eu dirijo a minha prece a Deus, elas são atendidas pelos espíritos encarregados de executar a sua vontade. Casualmente, ou nada é por acaso, nós estávamos no estudo anterior, agora a doutrinária, falando justamente sobre isso. E a vontade de Deus é dentro daquilo que nós precisamos passar. Então, se eu peço para que Deus alivie uma prova que eu tenho que passar, Deus vai me dar um suporte, uma coragem, uma força para passar. Mas não vai desviar do caminho aquilo que eu tenho que passar. Porque aquilo é fundamental para a minha evolução. Então, eu posso e devo fazer a prece para que Deus me ajude, me ampare, me dê fé e coragem. Mas eu vou passar por aquilo que eu preciso passar. Quando eu dirijo a prece aos bons espíritos, elas são encaminhadas a Deus. Ou seja, não existem resultados fora da vontade divina, pois nada
Nada acontece sem a permissão de Deus. E os espíritos superiores vão sempre agir como intermediário, auxiliando conforme o merecimento e a necessidade de cada um. Então, independente se eu rezo para um espírito de luz, ou para um santo, para Santa Bárbara, ou direto a Jesus, a Deus, desde que eu tenha merecimento e possa receber aquilo, eu vou receber. Vai ser atendido. Não há nada de errado em rezar para um espírito superior, ou para um anjo, ou para um santo. Aquilo que mais nos toca, nós devemos fazer. Sempre vai chegar a Deus. Então, o Espiritismo também nos ensina que a prece nos fortalece moralmente. E aqui tem algo muito importante. Ajuda no equilíbrio emocional e espiritual. Funciona como um canal de conexão com o divino, promove paz interior, alivia o estresse e a ansiedade, fortalece a fé, a confiança e nos auxilia na liberação de emoções negativas. Nos ajuda a superar desafios e resulta em serenidade, clareza, tanto para a mente quanto para a alma. Ou seja, fazer uma prece nos auxilia e muito em tudo. No nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma. Ainda a prece eleva as vibrações do ambiente, promove uma corrente de bons pensamentos e sentimentos e, por sua vez, atrai influências positivas e benéficas. Ainda a prece aproxima o ser humano de Deus, funciona como uma ponte que conecta o terreno ao divino, permite comunicação, expressão de fé e a busca por orientação e conforto. E a prece ainda auxilia espíritos encarnados e desencarnados, conforta os sofredores, facilita a jornada espiritual de todos, leva alívio e desperta o desejo de melhorar, mesmo para aqueles em sofrimento ou em perturbação após uma morte física do corpo. Então, assim, quando nós fizermos uma prece, seja por nós ou por algum dos nossos, sempre vai ter, primeiro de tudo, essa serenidade, esse conforto, esse amparo. E aí depois a pessoa, seja nós ou o outro, vai receber aquilo que ela pode receber. Mas sempre ela será amparada. Nenhum filho de Deus fica desamparado. Mas nós precisamos lembrar que a eficácia da prece, ela está no pensamento e no sentimento, não nas palavras. Então não adianta eu rezar ou ler ou proferir meia hora, 30 minutos de palavras e o meu pensamento não estar ali. 1 minuto de pensamento elevado, de um sentimento bom a Deus, é muito mais válido do que todas as palavras que eu for dizer. Aí o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo diz assim para nós. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, ou seja, como ele funciona. Seja quando o ser a quem oramos atende o nosso pedido, seja quando apenas recebe o nosso pensamento. Essa ligação da prece acontece. Mas para que possamos compreender isso, é importante saber que todos nós estamos envolvidos pelo fluido universal, que ocupa todo o espaço e envolve todos os seres, encarnados e desencarnados,
assim como na Terra, estamos envolvidos pela atmosfera. Esse assunto ele é tão importante que eu parei aqui dentro desse item 10. Porque nós precisamos analisar o que o Kardec quis dizer. O que é o fluido universal ou o fluido cósmico universal? É um assunto que a gente não aborda tanto, até porque ele é difícil de ser entendido. Mas assim, se nós tentarmos explicar, nós podemos entender como uma matéria-prima, que ela é básica e sutil de todo o universo. Ela seria como se fosse um oceano invisível que envolve tudo, servindo para uma base física e do espírito. Podemos também dizer que o fluido cósmico universal, ele é como se fosse um veículo que transporta pensamentos e energias, e por onde ocorrem os fenômenos físicos e espirituais. Poderíamos pensar ainda como se fosse a atmosfera, e todos nós estamos imersos nele. E os nossos pensamentos e sentimentos como ondas, como faixas, viajam por ele, afetando uns aos outros, pois ele se molda e se purifica, ou não, conforme a nossa vibração. Se nós fôssemos dar um exemplo do fluido cósmico universal e pensar num aquário, tudo que existe, o universo todo, aquilo que nós conhecemos e o que nós não conhecemos, está imerso dentro desse aquário. E tudo está ali dentro. Ou ainda, como se fosse o ar. Nós sabemos que o ar transporta o som. Aqui, eu não estou usando o microfone. Eu tenho um tom de voz que não precisa do microfone, eu já vim com eles embutidos, né? Diferente de outras pessoas que precisam de um artificial. Então, a minha voz é transportada até o fundo da sala, ou até aqui fora, que se alguém estivesse fora aqui do prédio, ouve o que eu estou falando. O som transporta a minha voz. O fluido cósmico universal, ele não transporta só som. Ele também transporta pensamentos e sentimentos. Então seria mais ou menos isso, mas nós vamos falar mais sobre isso. Porque o Kardec conclui esse item 10 dizendo assim: esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são limitadas, ao passo que do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. Então, assim, um exemplo bem simples. Para quem de nós nunca aconteceu de em algum momento eu estar pensando numa pessoa e essa pessoa aparece na nossa frente ou liga ou manda uma mensagem? Isso acontece muito porque existe, sempre que eu penso em uma pessoa, eu estabeleço uma ligação com ela. Por isso que nós falamos que o ódio prende as pessoas e o amor liberta. Porque o pensamento, quando eu pensar naquela pessoa, eu estou estabelecendo uma ligação. E hoje nós temos um outro exemplo também, que a inteligência artificial usa para o comercial. Quando a gente entra na internet, abre nosso navegador e vai procurar lá qualquer coisa para comprar, tu olha, pesquisa e sai da página. Próxima vez que tu entrar lá, vai ter uma oferta imensa de inúmeros produtos dentro daquilo. Então, o que acontece? Existem algoritmos por trás disso que pensam, a Liamara gosta de ver máquinas, eu vou mostrar máquinas para ela. Então, seria um exemplo do que acontece. Eu estabeleço uma ligação com a pessoa ou com os objetos.
no caso da inteligência artificial. E o Livro dos Espíritos segue explicando para nós essa questão do fluido cósmico. Lá na questão 31 do Livro dos Espíritos, o Kardec vai perguntar para os espíritos o que é o fluido cósmico universal. E eles vão responder assim, que é a matéria elementar primitiva, é a base de todas as coisas materiais, é o intermediário entre o espírito e a matéria. Aqui nós não podemos confundir com o perispírito, que é o que liga o nosso corpo físico ao corpo espiritual. O fluido cósmico, ele está cercando, ele é um intermediário, ele está entre, tá? E o fluido cósmico universal, ele está presente em todo o universo, não é uma coisa da Terra, é de todo o universo. E aí, a questão 34, ele ainda pergunta assim, o fluido universal tem relação com o espírito? E eles dizem, sim, o espírito atua sobre o fluido universal pela vontade, moldando-o, utilizando-o como um instrumento para transmitir o pensamento, produzir fenômenos espirituais e agir sobre a matéria. Se vocês lerem depois a matéria aqui do jornalzinho, vai explicar bem o que ele está querendo dizer aqui. Ou seja, existem então 8 questões no Livro dos Espíritos que fala só sobre o fluido cósmico universal. Eu trouxe 2, mas no resumo dessas questões, o que ele vai dizer? Que o universo é formado por espírito e matéria. A matéria e todo o resto tem uma origem única. O fluido cósmico universal é o elo entre o mundo espiritual e o mundo material. E o pensamento do espírito atua sobre esse fluido, permitindo comunicação e ação à distância. Quando o espírito pensa, sua vontade imprime vibrações nesse fluido, que se expandem e alcançam outros espíritos. Podem ser encarnados ou desencarnados, independente da distância. Por isso, o pensamento ele pode ser transmitido, então, de espírito para espírito, de encarnado para desencarnado e entre os encarnados. Entre os encarnados é aquilo que eu falei, né? A gente pensa numa pessoa e aparece a mensagem, a ligação. Quando uma pessoa desencarna e o familiar fica aqui chorando, e se escabelando e chamando de volta, ele sente essa vibração e eles não descansam. Assim também acontecem as obsessões. Eu fico o tempo todo pensando naquela pessoa encarnada também. E eu estabeleço essa conexão com ela. Eu acabo vibrando na energia dela. E geralmente são energias mais pesadas. Então os espíritos nos ensinam, nessas questões do Livro dos Espíritos, que os pensamentos atraem pensamentos semelhantes e estabelecem afinidades espirituais. Assim, ideias elevadas geram correntes benéficas, enquanto pensamentos inferiores criam ambientes fluídicos pesados e desequilibrados. Aqui também nós podemos pensar assim, aquela rodinha de comadres que a gente fala. Existe uma época da nossa vida que cabe sentar, fazer uma pipoca, tomar mate e falar dos outros. À medida que a gente vai compreendendo como a vida é, como as coisas acontecem, esse tipo de conversa, falar da vida do outro não nos cabe mais. Tu se sente que tu perdeu tempo. Então nós precisamos começar a entender que o meu pensamento e as minhas palavras também, porque a minha palavra traz um sentimento, elas começam a gerar essas correntes. Então, se eu gosto de fofoca, eu vou atrair, eu vou me relacionar com pessoas que gostam dessas mesmas coisas. Então, nós precisamos analisar quem são meus amigos, que tipo de conversa eu tenho nessas rodinhas.
A gente fala muito da energia da fofoca. Como é difícil quando tu escuta uma conversa, é difícil tu matar ela ali, não botar mais um ponto e passar adiante. Então nós precisamos compreender que tudo aquilo que eu digo, que eu penso e que eu falo gera essas energias. E eu me conecto com a pessoa de quem é o objeto da minha fala. Então, é com essas situações das correntes fluídicas que acontece a influência moral dos espíritos sobre os homens. Ou seja, se eu estou numa vibração muito baixa, eu vou ser influenciada por espíritos com pouca luz. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu estou numa alta vibração, eu atraio espíritos de luz. Também é através do fluido cósmico que acontece a comunicação espiritual, os fenômenos mediúnicos e até a ação do passe. Quando nós, trabalhadores, impomos as mãos para o passe, eu sou só um instrumento. É através do fluido cósmico universal que acontece a transmissão da energia ou da luz divina nas pessoas. Então, às vezes, eu não gosto da Liamara, eu não vou lá tomar passe com ela. A minha mão é só um instrumento, não é a minha energia que eu estou doando. Então, cada espírito atua constantemente sobre o fluido universal, consciente ou inconsciente, e molda o meio que vive. Dessa forma, somos responsáveis pela qualidade das correntes fluídicas que criamos e mantemos, pois elas refletem diretamente sobre o nosso estado íntimo. Acho que a maioria de nós já ouviu falar naquelas correntes que dizem assim, você cria o mundo que você deseja. Então, quando eu desejo algo com força, com sentimento, com pensamento, eu acabo moldando isso para mim. Então, isso pode ser bom, pode ser ruim. Então, eu tenho que cuidar com aquilo que eu estou sentindo e pensando. Então, nesse capítulo que diz pedi e obtereis, nós podemos entender que se eu peço com sentimento bom, com ações e atitudes, eu vou moldar aquilo que eu quero. Ainda, seguindo nesse livro aqui, Evolução em Dois Mundos, o André Luiz dedica o capítulo 1 desse livro, falando sobre fluido cósmico. É o capítulo inteiro, capítulo só sobre isso, ele explica detalhadamente como funciona, e ele vai dizer assim, eu vou ler só uma frase. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Então, quando eu li essa frase do André Luiz, li esse livro e essa frase, ela começa chamando muito a atenção, eu me perguntei duas coisas. Primeiro, será que é só o Espiritismo que fala em fluido cósmico universal? E outra coisa, o que o André Luiz quis dizer com todo sábio? Então, a respeito da primeira pergunta, é só o Espiritismo que fala do fluido cósmico universal? Não, não é. Muito tempo atrás já se falava. Os grandes filósofos, ao invés de chamar de fluido cósmico, chamavam pelo nome de pneuma e diziam que é um princípio ativo que penetra toda a matéria, responsável pela coesão, vida e ordem no cosmos. Platão chamou o fluido cósmico de alma do mundo. No Prana, o mestre Shoa chamou de energia vital que permeia ou que envolve o universo. Mas e aí? E o que o André Luiz quis falar com todo sábio? Essa pergunta ficou martelando e eu fui procurar. E eu encontrei nesse livrinho aqui, o Caibalion,
que é um livro de filosofia pura, mas tem muito espiritismo aqui. E ele vai dizer assim nesse livro: o todo é mente, é infinito, é imutável e é espírito. O todo é a consciência de Deus e tudo está mergulhado nessa consciência. O todo é Deus e somente Ele está fora. Tudo mais que existe está dentro da sua consciência. E aí, com essa definição desse livro, nós conseguimos entender, então, voltando lá para o aquário, tudo está mergulhado dentro. A consciência de Deus é o fluido cósmico e só Deus está fora. Nós estamos todos dentro. E a psicologia também vai dizer assim: pensamentos influem em emoções, emoções influem comportamentos, e que mudar o padrão de pensamento muda a experiência da nossa vida. Então, agora entendendo o que é o fluido cósmico, entendendo que nós estamos mergulhados nessa consciência de Deus, nós podemos analisar que, para eu mudar as experiências da minha vida, se eu sou uma pessoa que só reclama, a vida vai me trazer mais situações para eu reclamar. Se eu sou uma pessoa que agradeço, a vida vai me trazer mais situações para eu agradecer. Então, sabendo disso agora, nós podemos começar a mudar aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Não é uma chave que eu giro e abro a porta ou fecho a janela. Porque tudo aquilo que eu plantei, eu vou colhendo. Mas eu preciso iniciar um novo plantio a cada dia. Então agora, sabendo disso, eu posso parar de reclamar hoje para começar a moldar um novo amanhã. E aí nós vamos ler agora então o trecho do item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec vai completar assim: a força da prece depende da intensidade do pensamento e da vontade. Por meio dela ocorre a comunicação e a troca de inspiração entre os espíritos, encarnados e desencarnados. A prece tem efeito real e direto, mas sua eficácia está sempre subordinado à vontade de Deus. Pela prece, a pessoa recebe o auxílio dos bons espíritos, que a fortalecem em suas boas decisões e lhe inspiram ideias equilibradas. Assim, adquire força moral para enfrentar dificuldades e retomar o caminho correto, caso dele tenha se afastado. A prece também pode evitar sofrimentos para a própria pessoa, para que a própria pessoa atrairia por seus erros. Por exemplo, alguém que prejudicou a saúde por excessos e passa a vida sofrendo, não pode se queixar por não obter a cura desejada, pois poderia ter encontrado na prece a força necessária para resistir às tentações. Então, esse é o texto do item 11. E aqui, então, Kardec nos esclarece que a prece não é apenas um ato de súplica, mas é um instrumento de elevação espiritual, capaz de modificar o estado íntimo daquele que ora e, por consequência, alterar as suas escolhas e atitudes. E aí, voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 659, o Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? E os espíritos vão responder: prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Então, essa influência benéfica da prece estabelece uma sintonia moral com os espíritos superiores, com o nosso anjo da guarda, e fortalecem a nossa vontade de nós sairmos daquela
coisa mais baixa, daquela vibração mais escura, mais pesada, para nos elevarmos. A prece não tem por objetivo suprimir as consequências naturais dos atos, mas auxiliar o homem a evitá-las ou suportar com resignação e aprendizado. Quando o texto menciona que a pessoa perdeu a saúde pelos excessos que cometeu e agora ele começa a rezar para sair daquilo, nos mostra claramente a lei de causa e efeito. Se eu cometi abusos e perdi a saúde, eu vou precisar me tratar. Não adianta só eu rezar, meu Deus, me devolva a saúde. Eu vou precisar ir ao médico, tomar medicação, mudar aquilo que me deixou doente. Se foi comida, bebida, um trabalho, alguma coisa, eu vou ter que mudar de atitudes. Porque a prece me fortalece, mas ninguém vai vir fazer por mim aquilo que eu que tenho que fazer. Deus me traz força, auxílio, amparo, coragem, mas a minha parte é eu que tenho que fazer. Então, nós precisamos entender algo que a gente às vezes não se dá conta. Oração é orar com ação, ou seja, eu rezo e ajo. Não é simplesmente ou me ajoelhar, ou sentar, ou deitar e proferir palavras, ou até um sentimento bom na prece. Eu preciso fazer a prece para me fortalecer, mas eu preciso agir para modificar. Pela prece com sentimentos verdadeiros e pensamento elevado, eu mudo tudo ao meu redor. Lembram daquela frase de Gandhi? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, começa em nós. E para nós concluirmos, eu trouxe uma pequena oração do Chico Xavier que diz assim: Senhor, ensinai-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a falar sem ferir e a compreender o próximo e respeitar o meu semelhante. Senhor, fortalece em nós a paciência e o desejo de nunca fazer ao outro aquilo que não queremos para nós. Que a nossa felicidade e alegria esteja em cumprir o nosso propósito e a sua vontade. E que isso aconteça hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, agradecemos a Lia pela explicação de hoje, que nos esclareceu muito sobre a prece. Obrigada, Lia. Como é interessante esse entendimento maior, que quase todos nós que estão já na minha idade, a gente aprendeu a orar se preocupando em falar palavras simplesmente e não em envolver sentimento. E a doutrina espírita vem nos esclarecer da importância do sentimento na prece. O sentimento, não, palavras vazias não têm valor nenhum, elas não alcançam o nosso propósito. Então, que todos nós tenhamos esse entendimento, que o que importa é o nosso sentimento, que dá a força, é a propulsão que leva até onde nós queremos que a nossa prece chegue. Então, agora aqui vou fazer um questionamento assim, que o livro nos traz, o livro Esperançar. Você já orou hoje? Balsamize suas dores com o remédio diário da oração.
Ore sempre que desejar e necessitar. Nesse intercâmbio salutar, reabastecemos a alma com energias renovadas, encontrando forças para suportar perdas e prosseguir em nossa jornada. Você já orou hoje? Então é importante nós criarmos o hábito da oração diária em nossa vida. Orarmos todos os dias em vários momentos. Então agora convido a todos então para fazermos a nossa prece de encerramento da primeira parte dos trabalhos, agradecendo a Deus e a Jesus pelo esclarecimento desta noite, pelo nosso aprendizado, agradecer mais uma vez pela nossa vida, pela nossa família, pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa de oração, pela oportunidade de iniciarmos mais um ano de vida. Somos gratos a Deus, a Jesus por tudo isso. Pedimos agora que sejamos todos nós aqui abençoados, a todos os nossos familiares encarnados e desencarnados, a todos aqueles em quem os nossos pensamentos estão direcionados, que as bênçãos do Pai alcancem a todos, envolvendo a todos com muito amor, com muita luz, com muitas bênçãos. Pedimos então a Deus que abençoe a todos os filhos deste planeta Terra, encarnados e desencarnados, que olhai por aqueles que mais necessitam do entendimento, da prática do bem. E assim encerramos essa prece e lhe pedimos, Pai, fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.